Oi pessoal, aqui é a Misaki e trago pra vocês, obviamente, né, uma história, amorzinho, até demais, né? A gente vai falar aqui hoje, então, do último lançamento da Colleen Hoover. Vamos colocar a capa para vocês verem aqui, que é o Reminders of Him. Não temos ainda, né, no momento que estou gravando aqui o vídeo, não temos ainda uma previsão aí de lançamento para a tradução. Porém, assim que tiver, né, o pré-venda e lançamento, previsão, eu deixo na descrição, links aqui na descrição do vídeo para a tradução, tá bom? Também deixarei o link para a versão original em inglês, caso vocês queiram comprar, né, usem aí os links do canal para ajudar o canal. E também, né, já falando aqui, deem um like no vídeo se vocês, assim como eu, amam Colleen, porque aqui só falaremos bem dessa mulher, né? Então já vale um like. Mas que então vamos falar da história aqui pra vocês, né? Aquele combo maravilhoso, né, de sempre. Vamos falar um pouco da história no geral. E aí a gente faz uma parte com spoilers, porque preciso comentar as coisas que aconteceram nesse livro. Foram maravilhosas, eu amei todos os personagens. Enfim, precisa de uma parte com spoilers da boa. Então vamos falar aqui no geral do que é a história. E aí depois a gente faz essa parte maravilhosa. A história vai trazer pra gente, então, dois pontos de vista, né? A história vai ser narrada pelo ponto de vista da Kina, que é uma das personagens principais, e pelo ponto de vista do Ledger. Então, a Kina, ela vai estar ali no começo da história voltando para uma cidade, que é a cidade natal do namorado dela, e ela tá voltando ali porque ela quer se reencontrar, quer tentar algum contato com a filha dela de 4 anos e pouco, que ela não chegou a conhecer. Então, ela não conhece essa filha dela. E por quê? Logo ali de cara a gente vai saber que ela passou 5 anos presa, porque de alguma forma, que a gente não vai saber ali no começo, só ao longo da história, né? Ela foi culpada, né? Sentenciada ali, se declarou culpada pela morte do Scotty, que era o namorado dela. Então, pai da filha, que se chama Dean. Então, 5 anos antes, eles sofreram um acidente, ela estava dirigindo, e aí ela foi declarada culpada por essa morte. A gente não vai saber, então, por quê. Descobriremos isso ao longo da história. Porém, a gente sabe, né, logo ali de cara, quando ela vai chegando e, enfim, a gente vai acompanhando as outras pessoas que tem ao redor ali dessa história, né, pessoas que eram ligadas ao Scotty, que todas elas odeiam muito a Kina, sabe? Elas têm muita raiva, culpam muito ela por tudo que aconteceu e acham que ela é uma pessoa horrível. Mas nós, leitores, vamos vendo, né, desde o começo, que ela não é tão ruim assim. Ela é uma pessoa muito boa e, assim, dá a entender, a gente fica com aquela impressão de que foi, sei lá, deve ter sido alguma coisa que ela, um infortúnio, eu diria, né? Alguma coisa assim, que daí foi só uma vez e aí por causa disso ela foi culpada. A gente fica, então, formulando várias hipóteses, porque realmente ela não parece tudo aquilo que todo mundo acha de ruim dela. E o que vai acontecer, né? A Kina, ela vai começar a ir em alguns determinados lugares ali, tentar recordar coisas que ela fazia com o Scotty quando ela chega na cidade, e vai acabar encontrando o Ledger. Só que logo de cara, ela não sabe que o Ledger é o Ledger, né? E o Ledger, minha gente, ele era, assim, best friend, melhor amigo do Scotty na época que eles namoravam ali. Só que como ele não tava na cidade, ele tava com rolo ali pra jogar pra um time e, enfim, coisa de faculdade, então ela acaba não vendo ele, não conhecendo ele pessoalmente, né? E aí ela não reconhece o Ledger logo de cara. Então, eles meio que têm ali uma conexão, sabe? Tipo, um se sente meio atraído pelo outro. Só que acaba que não rolando muita coisa, né? Na hora que vai rolar ali, que eles estão quase meio que se beijando, né, e vão fazer alguma coisa, o Ledger fala que o nome dele é Ledger, e aí ela descobre, né, que ele é o amigo do Scotty e acaba meio que dando perdido nele. Mas o que vai acontecer? Eles vão, né, se reencontrando ali de novo, e o Ledger, ele vai tratar ela muito mal, sabe? Porque a gente vai ver que ele também odeia ela, assim como os pais do Scotty, enfim, todos os pais ali que tem ao redor, que conhecem a Jean, todos eles acham coisas muito ruins, né, da pessoa dela. E o Ledger é a mesma coisa. E ele trata ela muito mal e tal, e enfim, ele fala pra ela que ela não tem direito nenhum sobre a filha, que ele não sabe o que ela tá fazendo ali, que ela não faz falta. Nossa, ele fala poucas e boas pra ela, e ela fica arrasada, né?
Mas, em determinado momento, ele vai meio que começar a ser o advogado do diabo, né? Por mais que os pais ali do Scottie não perdoem ela de jeito nenhum, estejam com raiva dela, assim como se o filho tivesse morrido um dia antes, sabe? Então você vê que o negócio ali, eles realmente não superaram, né? Não querem que ela fique perto da filha. E a gente fica naquela agonia, vai crescendo aquilo. E ao mesmo tempo que todos esses acontecimentos vão se desenrolando, o Ledger, ele vai começar a ver que a Kina, ela talvez não seja tão má quanto todo mundo imagina. E aí, minha gente, que o negócio vai pegar fogo, né? Pegar fogo de todo jeito, porque eu fiquei ali lendo aquilo, pensando, gente, meu Deus do céu, não tem como isso dar certo, como será? Meu Deus do céu, eles precisam saber que a Kina, ela não é tão má assim, o que será que aconteceu nesse dia? Não pode ter sido uma coisa assim, como eles imaginam, né? Que ela seja tão terrível, o que será que aconteceu? E assim, eu digo pra vocês, só aqui pra finalizar essa parte mais geral, sem spoilers, né? Que a história também, além desses dois pontos de vista, da Kina e também do Ledger, sobre todos os acontecimentos, né? A gente ainda tem cartas, né? Que a gente consegue ler que a Kina, ela escreve pro Scottie. Então, desde da época que ela estava presa, ela começa a escrever essas cartas, né? Meio que como se fosse um diário dela. Pra ele, contando lembranças dela, né, de quando eles estavam juntos, coisas que eles faziam, acontecimentos especiais, né, coisas que eles fizeram, que marcaram muito. Então ela vai contando isso nas cartas e a gente consegue ali ler algumas delas. E vai ser, né, por meio dessas cartas que talvez a gente descubra mais sobre esse passado aí da Kina, né? O que realmente aconteceu e tal, né? Talvez. Vamos falar disso mais aqui na parte com spoilers, então. Então, se você aí ficou curioso com a história, gente, sério mesmo, olha, eu recomendo esse livro de olho fechado. Eu li um negócio assim desesperadamente, porque foi uma leitura, eu diria, arrebatadora, sabe? Ao mesmo tempo que você vê, né, os personagens sendo mostrados ali, eles são muito, assim, eu diria, verossímeis, sabe? Eu achei eles, assim, demais, você consegue demais relacionar ele com pessoas que você convive, né, com você mesmo, né, toda essa raiva, essa revolta quando acontece alguma coisa, esse pré-julgamento das coisas, né, essas atitudes precipitadas, coisas que você deveria dizer e não diz, eles têm todas essas atitudes que nós temos no dia a dia. Então, é aquele tipo de história que você realmente se sente ali dentro, sabe? Do problema, junto, vivendo ali, torcendo pela pessoa. Meio que você fica se sentindo... Eu, pelo menos, me senti amiga ali da Kina, sabe? Eu queria pegar na mãozinha dela e falar, fica tranquila, que as coisas vão se ajeitar, né? Tudo vai dar certo de alguma forma. Eu fiquei com essa vontade, sabe? Então, recomendo... Leiam se puderem. Esse livro, né, aliás, ele está no Kindle Unlimited, a versão dele em inglês que foi lançada agora. Então, se você aí, caso você tenha o Kindle Unlimited, dá pra você ler de graça, só pegar ali no catálogo do Unlimited. E é isso, então, vamos fazer a parte com spoilers agora. Se você não quiser mais ver, então pare por aqui e aí a gente se vê no próximo vídeo. Agora, gente, vamos falar aqui, vamos falar das polêmicas desse livro. Meu Deus do céu, eu fiquei assim, sério, eu não sei nem o que falar aqui direito, né? Eu já falei, né, que o negócio, o vídeo aqui vai ser longo, porque sério, gente, eu tô muito assim, eu terminei de ler o livro hoje e aí eu já tô gravando, porque eu queria poder falar, né, desse final, de tudo que aconteceu na história, falar realmente com o sentimento que eu tô agora, né, pós-leitura. E assim, no começo ali, né, a gente fica, como eu disse, com essa impressão de, gente, a Kina não pode ser tão má assim quanto todo mundo acha. E realmente é isso, né, gente? E aí a gente vai vendo conforme os capítulos vão passando, né, tanto dela quanto do Ledger, e principalmente, né, pelos olhos do Ledger, que ele vai ser esse personagem aí que vai mostrar pra gente, né? Ele vai sair do estágio em que ele odiava ela, ele nem sequer conhecia ela direito, mas ele odiava ela por ela ter matado o amigo dele, né? Pra uma pessoa que ama ela de verdade, né? E acha que ela pode sim fazer parte da vida da filha, enfim, que ela vai ser uma boa pessoa, uma boa influência. E o que vai acontecer pra isso começar a se desenrolar, né, ali? A gente tem um
um personagem fundamental que eu achei, que foi o amigo do Ledger, né? O amigo e também funcionário dele no bar que ele tem ali, e ele meio que dá esse contraponto, né? O Ledger tá ali todo cheio de ódio, né? Na força do ódio, quando ele descobre que a Kina é a Kina, né? Ela descobre primeiro, e aí ela não meio que foge dele, porque eles quase, né, ficam ali, enfim, fazem coisas que não deveriam, né? E aí ele acaba, logo depois disso, descobrindo que ela é a Kina. E aí ele fica, nossa, putaço, pistola, porque ele vê ela tentando ir na casa, né, dos pais do Scotty pra ver a Diane. E aí ele barra ela, ele, nossa, xinga, trata mal e tal. E aí ele conta tudo isso pra esse amigo dele no bar, e o amigo dele fala, meu, mas você não é assim, né? Tipo, como assim você tá julgando ela sem conhecer? Você nem conhece ela direito, né? Como você fez isso? Tipo, ela foi lá na paz e tal. Então o amigo, ele dá aquela visão de fora da situação, né? A gente vê que o Ledger ali, os pais do Scotty, pessoas que eram muito próximas, né, ao Scotty, eles estavam muito mergulhados ali no problema e eles não conseguiam ver as outras perspectivas. Então ele conversando com esse personagem do amigo, que é o fundamental ali, esse amigo vai dar o contraponto pra ele, vai plantar a sementinha, né? E aí ele vai falar, meu, tipo, né, como assim? Eu não acho que é tudo isso, né? Você não é assim, olha quando era comigo, né? Tipo, já aconteceu coisas na minha vida que você me deu uma chance. E quando ninguém viu isso, você não é essa personalidade que você vai acusando sem ouvir o outro lado. E, by the way, a gente até vai entender, né, a história desse amigo dele depois, que a gente vai ter ali sendo contada. Mas, enfim, né, o amigo planta essa sementinha, né, o Ledger, ele fica ali com peso na consciência e ele acaba indo procurar a Kina, e eles começam a meio que conversar. Né, a Kina fala algumas coisas pra ele, né, e aí ele já fica assim, mas... Gente, esse jeito dela não é um jeito de uma Heartless Bitch, né? Tipo, ele já fica ali com aquela coisa na cabeça, né? Talvez não seja bem como eu tô achando, né? Como os pais ali do Scotty acham, talvez ela não seja assim, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar, né, a encontrar ele vai ver que ela tenta achar um emprego, né? Ela consegue um emprego num supermercado, ele vai meio que tentando ajudar ela ali com esse emprego, às vezes dá carona, enfim, porque ele sabe que ela não tem carro. E aí eles vão começando a conversar e ele vai conhecendo ela, né? Ele vai vendo que não é possível. Ele vai vendo a mesma coisa que a gente já viu desde o primeiro capítulo, né? Gente, essa pessoa, não é possível que ela seja tão culpada assim, sabe? Alguma coisa deve realmente ter acontecido naquele dia e ela não é assim tão culpada. E é exatamente nisso que ele vai ficar batendo. Ele vai falar, Kina, me conta o que aconteceu, né, e tal. E aí no começo a Kina, ela ainda não se sente muito à vontade em contar. Então ela vai falando, não quero ainda falar disso, né, e tal. E até que vai chegar um momento quando ela já realmente confia nele, que ela vai mostrar pra ele, né, vai acabar lendo uma dessas cartas que ela escreve pro Scotty, né. Então essas cartas, elas meio que funcionam como se fosse um diário da Kina. Ela vai contando lembranças dela do passado, como ela tá se sentindo no presente. E ela faz, né, nesse formato como se ela estivesse escrevendo pro Scotty. E aí ela faz, né, essa carta pra ele, contando exatamente o que aconteceu no dia do acidente, né, desde a hora que eles, enfim, se encontraram naquele dia, até depois de tudo que aconteceu, né, até a polícia bater na porta da casa dela e levar ela como se fosse uma assassina culpada, enfim. A gente vai saber tudo, né, e aí o que acontece? A gente acaba entendendo que as atitudes que ela teve, né, a polícia e todo mundo ali interpretou de uma forma que, na verdade, não foi bem aquilo, né, então a gente vê que ela estava dirigindo no dia que o acidente aconteceu, porque o Scotty pediu pra ela, eles estavam meio bêbados ali, e aí, enfim, ela fala que ela era jovem e ela achava que, enfim, nada ia acontecer de errado, né, assim como o Scotty também devia achar. E aí ela foi meio que desviar ali do negócio, né, e o carro começou a rodar, enfim, eles acabaram capotando ali, enfim, tem toda a descrição do acidente, não vou saber falar em detalhes. Mas ela ela consegue sair do carro e vê que o Scotty tá preso, né? Por um dos braços ele tá preso e tal, não consegue puxar ele. E aí ela fica desesperada, tentando achar os celulares que eles tinham. Ela não consegue achar nem o dela e nem o dele, não consegue puxar ele pra fora do carro. E aí ela começa a achar que ele pode estar morrendo, né? E aí, em determinado momento, ela pega, né, nesse braço, tenta tirar o pulso e ele não tem mais pulso. E o braço tá gelado e aí ela fica desesperada, ela meio que entra em estado de choque.
achando que ele morreu, e aí ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí ela pensa, eu vou pra casa e vou me matar. Tipo assim, eu vou me jogar lá do balcone da casa dela lá, né, da sacadinha da casa dela, vou lá e vou me jogar e vou me matar, porque, tipo, ele morreu, o que eu vou fazer, né? Tipo, ele era tudo que eu tinha na vida. Aliás, né, a vida dela, gente, é super sofrida, a gente vai conhecendo ali ao longo da história, ela não tem ninguém, sabe? A mãe não ligava pra ela não tem irmão, ela não tem pai, ela não tem família, sabe? Então o Score era, sei lá, a última coisa legal ali da vida dela. Então ela, total, sai andando, que nem uma desesperada ali, ela tenta parar uns carros, tenta se jogar na frente de uns carros, os carros desviam. Gente, é agoniante de ler, sabe? E conforme ela vai lendo, né, tem umas pausas ali que o Ledger, ele tá ouvindo a história, e aí ele, gente, sério, dá pra imaginar ele, a cara dele ouvindo, porque era a nossa cara lendo também, né? E assim, depois que ela conta tudo isso, né, que ela chegou na casa dela e acho que ela tava tão em estado de choque que ela também, né, tinha batido e tal, ela meio que desmaia ali na sala, assim, do lugar que ela mora, né? E ela acaba acordando só com a polícia batendo na porta dela. Então ela não teve nem tempo de chegar na sacada pra se jogar, sabe? E aí as pessoas meio que concluem que ela tentou fugir da cena do crime, né? E não que ela tá em choque. E aí, por conta dessa culpa dela, né? De estar se sentindo realmente, tipo, é culpa minha mesmo, ele morreu por minha causa e tal. Ela nem, sei lá, ela nem se dá o trabalho, sabe, de se defender ali quando a polícia leva, quando eles interrogam, e aí depois quando chega o julgamento, ela só fala que ela é culpada, enfim, sabe, o advogado lá do estado que eles tinham pegado pra defender ela, fala pra ela falar que não, ela não tá nem aí, ela fala que sim, porque, enfim, ela ir pra prisão, ela morrer, pra ela tanto faz, sabe. E aí quando o Score lê tudo isso, ele, nossa, é um negócio ali, sabe, que... Ai, gente, não sei nem falar, sabe? Eu chorei tanto, eu chorei essa parte, eu chorei antes também. E esse livro, sério mesmo, arrancou, assim, muitas lágrimas aqui da minha pessoa. E vocês sabem, né? Eu sou meio difícil aí de chorar pros negócios, né? Para as histórias de ficção. Mas enfim, né? Depois disso, ele vai meio que perdoar ela em full, sabe? Ele vai entender completamente, aí ele vai conseguir admitir que ele gosta dela, né? Ele, eu gosto dela e eu consegui perdoar, eu entendo que realmente... ela é uma pessoa boa, assim como eu tava começando a sentir aqui, né? Depois que eu comecei a conhecer ela. E aí ele vai ser um grande aliado, né? Pra ela tentar fazer essas pazes com os pais do Score, né? A gente vai ver que eles não estão nem aí, sabe? O pai do Score, ele vai acabar dando até um murro na cara do Ledger quando ele descobre que ele tá meio que ajudando ali, né? Meio junto com a Kina. Mas vai ser justamente essa carta que a Kina escreveu pro Score que o Ledger vai roubar em determinado momento dela, quando ela já meio que desistiu, né? Que vai fazer os pais do Score mudarem de ideia, assim como fez ele. Então, ele vai imprimir essa carta escondida, né? Vai pegar o arquivo ali escondido da Kina, imprimir e vai deixar com os pais ali do Score, eles vão ler, e aí depois, né, tipo, de passar uma noite ali e refletirem sobre... a mãe do Score, ela vai atrás do Ledger e vai falar pra ele que ela precisa falar com a Kina e, enfim, que ela viu que realmente eles estavam errados, né? Eles estavam vendo só uma parte da história e eles estavam culpando ela por toda a infelicidade deles. Gente, olha, até me arrepia, sabe? E assim, por que me arrepia? Porque a história é sobre isso, né? A história é sobre... perdão, né? O perdão, por que você tem que perdoar as pessoas? Por que você tem que perdoar a si mesmo? Porque a gente vê que a Kina, ela se sente tão culpada que ela também não consegue se perdoar, né? Pra ela, na história, ela merece tudo de ruim mesmo. Tanto que ela quis ir pra prisão porque ela se achava culpada, né? E a gente vai ver que ela vai também, ao longo da história, né? Com todo o relacionamento dela com o Ledger ali, ela vai aprendendo a se perdoar. E aí, isso vai acabar culminando depois com os pais, né, do Score vendo também esse outro lado, graças ao Ledger, e perdoando também, resolvendo move on, né, resolvendo ir pra frente, olhar pra frente e parar de lamentar. Então, é uma história que traz pra gente todo esse significado de perdão, sabe? De todos os lados, né? De você se perdoando por algo que você fez, as pessoas ao redor, né, de tentarem parar e olhar sob outra perspectiva, não só sob a perspectiva da dor delas. E assim, o que eu mais gostei de tudo, né, tentando resumir aqui pra gente terminar o vídeo,
foi o desenvolvimento, né, dessas personagens, né, dos pais ali do Scottie, né, da Kina e também do Ledger, porque eles começam a história de um jeito, né, totalmente ali centrados em alguma coisa, a Kina achando que ela é a pior pessoa do mundo, o Ledger, né, também achando que ela é horrível e tal, os pais ali também achando que ela é a causadora de todo o mal. E, enfim, eles começam a história de um jeito, pensando uma coisa, achando, e aí eles vão se transformando ao longo da história, né? E a gente vai vendo principalmente isso, né, com a Kina, né, ela se transformando ali, aprendendo a se perdoar, e com o Ledger, né? O Ledger, ele faz essa vez dos pais também. E é isso então, gente. Vou parar de falar aqui, porque se eu ficar falando, eu vou falar por mais uns 20, 30 minutos aqui. Posso falar incansavelmente sobre esses personagens que eu me encantei tanto, sabe? Mas, basicamente, eu já falei aqui o motivo principal de porque eu amei tanto a história. Eu acho que a Colleen, ela tá cada vez mais aprendendo, né, a desenvolver personagens e histórias cativantes, e essa história não foi diferente. Ela arrasou. Simplesmente arrasou, sabe? E leiam, só leiam, sabe? Só leiam. Quem já leu aí também, deixe comentários de o que você achou da história, se você gostou dos personagens, das atitudes, o que você não gostou. Comente, porque assim, é uma história que eu realmente quero comentar com todo mundo, que eu amei. A gente se vê então aqui, né, na próxima semana, no próximo vídeo, com mais um livro amorzinho, histórias amorzinho. Beijos, até!